No próximo capítulo da novela Mania de Você, Rudá desconfia de Iberê. Ele sente que há algo obscuro em suas ações, como se Iberê estivesse escondendo segredos que poderiam afetar a todos ao redor. Essa desconfiança começa a criar um clima tenso entre eles, fazendo Rudá investigar mais a fundo. Enquanto isso, Berta demite Shirley, uma decisão que deixa todos surpresos. Shirley não esperava essa reviravolta. Berta, por outro lado, acredita que essa ação é necessária para manter a ordem em sua casa. Mas a demissão gera murmúrios e especulações entre os funcionários. Volney se nega a contar a Diana sobre o motivo de ter vários documentos falsos. Ele sabe que essa revelação poderia colocá-lo em uma situação delicada, mas a pressão de Diana aumenta. Ela começa a desconfiar que Volney está envolvido em algo muito maior do que aparenta. Hugo diz a Robson que o admirador secreto de Fátima deve trabalhar no resort. A conversa entre os dois se torna um mistério, e Hugo tenta descobrir quem poderia ser. Fátima, por sua vez, estranha o bilhete que recebeu do admirador secreto, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. A possibilidade de um romance inesperado a intriga, mas também a deixa cautelosa. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Rudá deixa claro para Filipa que sua intenção é ficar com Viola. Essa declaração não é bem recebida e Filipa, sentindo-se traída, expulsa Rudá de sua casa. A tensão entre eles se intensifica. E Rudá percebe que suas ações podem ter consequências inesperadas. Daniel revela a Michelle que está com receio de se prejudicar, caso seja obrigado a fazer as mudanças no projeto Albacoa 2. Ele teme que as alterações possam comprometer seus esforços e sua reputação no trabalho. Michelle tenta confortá-lo, mas a insegurança de Daniel é palpável. Por fim, Mavi procura Filipa e oferece vingança contra Rudá. A proposta de Mavi é tentadora, mas Filipa hesita. Ela sabe que a vingança pode trazer mais problemas do que soluções. As intrigas se acumulam e cada personagem se vê em um dilema, onde as escolhas que fazem podem mudar o rumo de suas vidas. Após a passagem de um ano, Shirley, que antes era apenas o ex-motorista da família, retornará à mansão em grande estilo, agora como marido de Berta. Cheio de si, ele não perderá a oportunidade de demonstrar sua nova posição na casa, o que causará desconforto em alguns moradores. No entanto, sua chegada trará à tona segredos do passado, culminando em situações de grande tensão e conflito, principalmente envolvendo Evelyn e Tomás. Tudo começará quando Shirley decidir ter uma conversa séria com Evelyn. Durante o diálogo, ele tentará se aproximar da filha, que ainda carrega o peso dos segredos que envolvem sua origem. Nesse momento, Tomás flagrará os dois abraçados e, sem entender o contexto, partirá para acusações precipitadas. Você tá me traindo com ele, Evelyn? É isso? Não me diga que até o bebê que você teve é dele. Zrenia disparará ao playboy, tomado pelo ciúme e pela raiva. Desesperada, Evelyn tentará explicar a situação, mas será interrompida por Tomás, que insistirá em suas acusações. Até que, em um momento de explosão emocional, a jovem gritará: "Ele é meu pai!" A revelação cairá como uma bomba, deixando Tomás completamente atordoado. "Como é que é? Não ouvi bem. Você é filha do Shirley?" perguntará ele, tentando processar o que acabou de ouvir. Evelyn confirmará, sem alternativa, que essa é a verdade que ela vinha escondendo há tanto tempo. A partir daí, o clima entre os dois mudará drasticamente. Tomás, incrédulo, começará a questioná-la, cheio de mágoa e indignação. "E nunca me falou nada? Por quê?" Sem conseguir conter as lágrimas, Evelyn se justificará. "Eu dormia e acordava todo dia sofrendo com isso, querendo te contar. Me perdoa, Tomás, me perdoa, eu sei que errei." A sinceridade da jovem, no entanto, não será suficiente para aplacar a raiva de Tomás,
que se sentirá traído e enganado. Eu nem sei mais o que pensar. A gente tinha uma relação tão bonita, até um filho a gente teve. A gente ia formar uma família, sem eu conhecer a sua, questionará ele visivelmente abalado. Para Tomás, a omissão de Evelyn será vista como uma quebra de confiança irreparável e ele não poupará palavras para expressar sua frustração. Todo mundo rindo de mim pelas costas, é isso? Mentindo para mim com filho meu na barriga é respeitar? Caraca, Evelyn. Eu te amava, cara. Fica aí com seu paizinho querido, dirá ele com a voz embargada. A tensão aumentará ainda mais quando Tomás perceber que nem mesmo sua avó, Berta, sabia sobre o segredo de Evelyn. E a minha avó, é claro que também não sabe de nada, dando sua atenção para Shirley. O ex-motorista, agora marido de Berta, tentará acalmar os ânimos, mas suas palavras terão pouco efeito. As coisas não são como você está pensando. Vê se não vai magoar sua avó sem necessidade, pedirá ele em tom conciliador. No entanto, Tomás, tomado pela raiva, sairá da mansão sem responder, deixando todos preocupados com o que ele pode fazer a seguir. Enquanto isso, a trama dará um salto temporal de 1 ano, mostrando os desdobramentos do casamento de Maeve e Luma. Nesse período, Berta terá viajado para os Estados Unidos, onde, para a surpresa de todos, se casará com Shirley. O retorno do casal à mansão será marcado por novidades inesperadas, que prometem mexer ainda mais com a dinâmica da família. A chegada de Berta e Shirley como marido e mulher será um divisor de águas na história, trazendo à tona questões mal resolvidas e reacendendo conflitos que pareciam enterrados. Para Lady, que sempre desconfiou das intenções de Shirley, a notícia será difícil de digerir. Casaram nos Estados Unidos e ninguém sabia de nada. Isso tá muito estranho. Logará ela, em conversa com outro personagem. Sua desconfiança poderá abrir espaço para novas intrigas, enquanto outros personagens tentarão se adaptar à nova realidade. Além disso, a relação entre Evelyn e Tomás continuará estremecida. Após a revelação bombástica, o jovem playboy terá dificuldade em perdoar a ex-namorada, especialmente por sentir que foi enganado durante tanto tempo. Evelyn, por sua vez, fará de tudo para reconquistar sua confiança, mas enfrentará muitos obstáculos, inclusive a interferência de outros personagens que tentarão afastá-los ainda mais. A união entre Shirley e Berta, embora inesperada, será apenas o ponto de partida para uma série de acontecimentos que abalarão a mansão e seus moradores. Enquanto isso, Evelyn e Tomás precisarão decidir se o amor que sentem um pelo outro será suficiente para superar as barreiras impostas pelo passado. A trama caminha para um desenrolar repleto de emoções, revelações e transformações que prometem mexer não só com os personagens, mas também com o público que acompanha cada detalhe dessa história envolvente. A chegada de Shirley como marido de Berta, um movimento ousado e inesperado, traz à tona questões profundas sobre poder, ambição e os limites do perdão. A relação de Shirley com Evelyn, marcada por anos de segredos e silêncios, finalmente vem à luz, mas não sem deixar um rastro de dor e mágoa, especialmente para Tomás, que se vê traído de todas as formas possíveis. O jovem, que até então acreditava estar construindo uma vida ao lado de Evelyn, descobre que a mulher que amava carregava um segredo capaz de mudar completamente a dinâmica entre eles. Essa revelação, no entanto, não é apenas um ponto de ruptura. Ela também é um chamado para que os personagens enfrentem suas verdades mais difíceis, encarem os erros do passado e decidam que tipo de futuro desejam construir. Evelyn, por exemplo, se encontra em um dilema: lutar para reconquistar a confiança de Tomás ou aceitar que o amor entre eles pode não ser suficiente para superar as barreiras impostas pela verdade.
Sua jornada será uma das mais emocionantes da novela, mostrando o peso de carregar um segredo e a coragem necessária para enfrentar as consequências de suas escolhas. Por outro lado, Tomás, que sempre viveu em um mundo de privilégios, agora se vê forçado a lidar com sentimentos de vulnerabilidade e traição. Sua indignação é compreensível, mas também coloca em evidência o quanto ele precisará amadurecer para entender que nem tudo na vida é preto no branco. A relação com Evelyn, apesar de abalada, ainda carrega resquícios de um amor verdadeiro, que talvez possa ser resgatado com o tempo e com muita honestidade de ambas as partes. No entanto, a presença de Shirley na mansão, agora como marido de Berta, será um elemento que dificultará ainda mais essa reconciliação, já que Tomás não consegue separar o homem que vê como o oportunista do pai biológico de Evelyn. A união de Shirley e Berta, por sua vez, é um dos pontos mais intrigantes da trama. Shirley, que começou como um simples motorista, agora ocupa uma posição de destaque na mansão, algo que gera desconfiança e burburinhos entre os moradores e até mesmo entre os telespectadores. Será que Shirley realmente ama Berta? Ou está apenas aproveitando a oportunidade para ascender socialmente? E Berta, tão experiente e astuta, estaria sendo enganada ou encontrou em Shirley uma parceria genuína? Essas perguntas pairam no ar, adicionando ainda mais camadas de complexidade à história. Outro ponto que merece destaque é a forma como a novela aborda temas universais e atemporais, como os laços de família, a busca por aceitação, o peso dos segredos e a complexidade das relações humanas. A história de Evelyn e Tomás, por exemplo, reflete os desafios de muitas pessoas que precisam lidar com as consequências de escolhas difíceis e com a dor de ferir aqueles que amam. Já a trajetória de Shirley é um retrato de ambição e resiliência, mostrando como alguém pode lutar para mudar sua posição na vida, mas também como essa busca pode gerar conflitos e questionamentos éticos. Com uma narrativa envolvente e personagens multifacetados, Mania de Você se firma como uma novela que vai além do entretenimento, provocando reflexões sobre moralidade, perdão e as complexidades das relações humanas. Cada personagem, com suas falhas e virtudes, contribui para criar um mosaico rico e emocional, onde o público pode se enxergar e se conectar. A trama, que começou com um ritmo mais leve, agora mergulha em um turbilhão de emoções e revelações, prometendo capítulos cada vez mais intensos e imprevisíveis. À medida que a história avança, fica claro que o verdadeiro foco não está apenas nos segredos e reviravoltas, mas nas transformações que esses eventos provocam nos personagens. Evelyn, Tomás, Shirley, Berta e até mesmo Lady estão em jornadas de autodescoberta e crescimento, enfrentando seus medos, erros e desejos mais profundos. No final, a grande pergunta que paira sobre todos eles é: será que o amor, em suas diferentes formas, será capaz de superar as barreiras impostas pelo orgulho, pela desconfiança e pelas mágoas do passado? Com um enredo que mistura drama, romance e toques de mistério, a novela promete continuar surpreendendo e emocionando o público. A passagem de tempo e a reviravolta envolvendo o casamento de Shirley e Berta são apenas o começo de uma nova fase da trama, que certamente trará ainda mais revelações e conflitos. O público, ansioso, segue acompanhando cada capítulo, torcendo, se emocionando e, acima de tudo, se conectando com essa história tão humana e cheia de nuances. Afinal, em Mania de Você, assim como na vida real, nada é definitivo e o futuro sempre reserva surpresas. Edmilson toma o celular de Lorena e convoca os 3 pais de Luquinhas para desmascará-la. Na ocasião, ele enviará mensagens para Robson, Gael e Shirley, chamando-os para comparecerem à casa dela.
A decisão de Edmilson de se vingar de Lorena vem após ele ser expulso de casa pela própria filha, que o acusa de ser um péssimo exemplo para Luquinhas. Sentindo-se humilhado e traído, Edmilson resolve agir por conta própria e expor as mentiras da jovem. Ele aproveita um momento de distração de Lorena, toma o celular dela às escondidas e, sem pensar duas vezes, envia mensagens para os 3 homens que ela enganava, fingindo que cada um deles era o pai da criança. Na mensagem, ele pede que todos compareçam à casa de Lorena, alegando que há algo muito importante relacionado ao menino. Robson, Gael e Sirley, preocupados com Luquinhas, não hesitam em atender ao chamado e vão até a casa de Lorena. Quando chegam, encontram Edmilson e Du, que já estão prontos para confrontar a jovem. A tensão no ambiente é palpável e todos exigem explicações sobre o que está acontecendo. É nesse momento que Edmilson revela que convocou os 3 para esclarecer de uma vez por todas quem é o verdadeiro pai de Luquinhas, desmascarando as mentiras da filha. Lorena, pega de surpresa, tenta negar tudo a princípio. No entanto, diante da pressão de todos, ela não consegue mais sustentar sua farsa. Du, que até então tentava proteger a filha, também se vê obrigada a confrontá-la. Filha, você disse para eles que os 3 eram pais do Luquinhas? Isso é verdade? Questiona a cozinheira, visivelmente abalada. Sem saída, Lorena acaba confessando que vinha pedindo pensão aos 3 homens, aproveitando-se da preocupação deles com o menino. A revelação deixa todos chocados, especialmente os 3 pais, que imediatamente exigem saber a verdade sobre quem é o verdadeiro genitor da criança. Gente, para com isso. Bater boca não adianta. O único jeito para acabar com isso é fazer um exame de DNA, sugere Robson, tentando trazer um pouco de racionalidade à situação. Os outros 2 homens, Gael e Sirley, concordam com a ideia, acreditando que essa é a única maneira de resolver a questão de forma definitiva. No entanto, para a surpresa de todos, Lorena se recusa a realizar o exame. E você acha que vai continuar enganando a gente para tomar dinheiro dos 3, dizendo que todo mundo aqui tem que pagar pensão de um filho só? Reage Gael. A recusa de Lorena em fazer o exame de DNA só aumenta a revolta dos 3 homens. Sirley é o primeiro a perder a paciência. Você pode falar o que quiser, mas ninguém aqui vai acreditar mais nas suas mentiras, dispara ele, deixando claro que não pretende mais ser enganado. Du, por sua vez, tenta apelar para o lado emocional da filha. Filha, conta logo, eu te peço. Quem é o pai? Suplica a cozinheira, ainda tentando entender a razão por trás das atitudes de Lorena. Finalmente, Lorena cede à pressão e faz uma revelação bombástica. Nenhum dos 3. Satisfeitos? Silêncio. Eu sei quem é. E não é nenhum dos 3. Declara a jovem, deixando todos atônitos. A confissão gera um misto de alívio e frustração nos 3 homens, que percebem que foram enganados durante todo esse tempo. Apesar disso, a curiosidade sobre a identidade do verdadeiro pai de Luquinhas toma conta do ambiente. Todos querem saber quem é o genitor, mas Lorena se recusa a revelar. Isso só interessa a mim e ao meu filho, afirma ela, encerrando a discussão. A reação dos 3 homens é bastante diferente. Sirley, que havia criado um forte laço afetivo com Luquinhas, decide se retirar, visivelmente abalado. Eu me apeguei ao menino. Isso não é justo, diz ele antes de sair. Robson e Gael, por outro lado, não conseguem esconder sua revolta. Ambos se sentem traídos e exigem que Lorena devolva o dinheiro que receberam como pensão. Você nos enganou esse tempo todo, é o mínimo que você pode fazer, reclama Gael, enquanto Robson concorda, dizendo que não vai deixar isso barato. Mas a grande reviravolta da trama acontece quando o verdadeiro pai de Luquinhas é finalmente revelado. Trata-se de Iberê. Após ser procurado pela ex, Iberê decide assumir seu papel de pai e confessa que, na verdade, foi ele quem teve a ideia do golpe da pensão. Eu sabia que você precisava de dinheiro e achei que isso poderia ajudar, mas nunca imaginei que fosse dar nisso,
admite ele, demonstrando arrependimento. A revelação causará um grande impacto em todos os envolvidos, especialmente nos 3 homens que acreditavam ser os pais da criança. No entanto, a maior surpresa ainda está por vir. Iberê, que até então era conhecido por seu passado como bandido e golpista, assumirá a responsabilidade pelo filho e confessará que o golpe para arrancar dinheiro dos homens com quem Lorena havia se envolvido foi, na verdade, ideia dele. A confissão de Iberê será um divisor de águas na trama e na vida do personagem. Inicialmente, a revelação gerará revolta e indignação, tanto nos homens enganados quanto na própria família de Lorena. Du, a mãe da jovem, ficará chocada ao descobrir que o rapaz não apenas é o pai de seu neto, mas também o mentor do esquema que colocou sua filha em uma situação tão complicada. "Você fez isso com a minha filha? Como teve coragem?" questionará Du, incrédula. No entanto, Iberê, ao contrário do que muitos esperavam, mostrará um lado completamente diferente de sua personalidade. Ele admitirá seus erros, mas também demonstrará um desejo genuíno de mudar e ser um pai presente para Luquinhas. A transformação de Iberê será um dos grandes arcos da novela, trazendo uma nova perspectiva para o personagem. Antes visto como alguém sem rumo, envolvido em pequenos crimes e golpes, ele começará a mostrar um compromisso real com o filho e com sua própria redenção. Num estalar de dedos, o ex-bandido se transformará em um verdadeiro paizão. Ele trocará fraldas, cuidará de Luquinhas com dedicação e até mesmo aprenderá a preparar mamadeiras, surpreendendo não apenas Lorena, mas também todos ao seu redor. Du, que inicialmente o enxergava com desconfiança, começará a admirá-lo por sua dedicação e mudança de atitude. Essa reviravolta na vida de Iberê também servirá como um ponto de reflexão para ele. Ao assumir a paternidade de Luquinhas, o rapaz começará a repensar suas escolhas e a maneira como vinha conduzindo sua vida até então. Ele perceberá que, apesar de seu passado conturbado, ainda há tempo para mudar e construir um futuro melhor, tanto para ele quanto para seu filho. Essa jornada de autodescoberta e redenção será acompanhada de perto pelo público, que verá Iberê enfrentar desafios e lidar com as consequências de suas ações, enquanto tenta provar que é capaz de ser um bom pai e uma pessoa melhor. Lorena, por sua vez, também passará por um processo de transformação. Após ser desmascarada e confrontada por todos, ela começará a refletir sobre suas atitudes e o impacto que suas escolhas tiveram na vida dos outros. A jovem, que antes usava seu charme e manipulação para conseguir o que queria, perceberá que precisa mudar, especialmente por causa de Luquinhas. A relação dela com o Iberê também passará por altos e baixos, já que os dois terão que aprender a conviver e a criar o filho juntos, mesmo com as diferenças e mágoas do passado. Enquanto isso, os 3 homens enganados por Lorena, Robson, Gael e Shirley, seguirão caminhos diferentes após a revelação. Robson, que inicialmente sugeriu o exame de DNA para resolver a questão, ficará aliviado por finalmente saber a verdade, mas também ressentido por ter sido enganado. Ele decidirá se afastar de Lorena e focar em sua própria vida, deixando claro que não quer mais nenhum envolvimento com ela. Gael, por outro lado, exigirá que Lorena devolva o dinheiro que ele pagou como pensão, afirmando que não pretende deixar o golpe passar impune. Já Shirley, que havia criado um vínculo emocional com Luquinhas, terá mais dificuldade em se desligar da criança. Ele decidirá continuar presente na vida do menino, mesmo sabendo que não é seu pai biológico, demonstrando um grande coração e um carinho genuíno pelo garoto. A revelação de Iberê, como o verdadeiro pai de Luquinhas, também trará novos desdobramentos para a trama. O rapaz, agora determinado a mudar de vida, enfrentará desafios para provar que é capaz de ser um bom pai.
Ele terá que lidar com o julgamento das pessoas ao seu redor, que ainda o enxergam como um golpista, e também com as dificuldades financeiras, já que precisará encontrar um emprego e sustentar o filho. Além disso, a relação dele com Lorena será marcada por conflitos e reconciliações, à medida que os dois tentam encontrar um equilíbrio para criar Luquinhas juntos. Du, que sempre foi uma figura central na vida de Lorena, também terá um papel importante nesse processo. A cozinheira, que inicialmente se mostrou decepcionada com as atitudes da filha, decidirá apoiar Lorena e Iberê na criação de Luquinhas. Ela verá no rapaz uma oportunidade de redenção e fará o possível para ajudá-lo a se tornar um pai melhor. Ao mesmo tempo, Du continuará sendo uma voz de sabedoria e orientação para Lorena, incentivando-a a amadurecer e a tomar decisões mais responsáveis. A transformação de Iberê e a dinâmica entre ele, Lorena e Luquinhas prometem ser um dos pontos altos de Mania de Você. A novela, que já conquistou o público com suas reviravoltas e personagens complexos, continuará explorando temas como redenção, responsabilidade e os laços familiares. A jornada de Iberê, em particular, será uma prova de que, apesar dos erros do passado, é possível mudar e construir um futuro melhor. Após anos de sofrimento em um casamento marcado por humilhações, manipulações e acusações injustas, Fátima finalmente decide enfrentar o marido. A pianista, que sempre foi subestimada e controlada por Robson, encontrará forças para expor uma verdade que ele sempre tentou esconder: sua infertilidade. Esse confronto será o ponto de virada na relação dos dois, trazendo à tona ressentimentos acumulados e revelações chocantes. Tudo começará quando Robson, em mais uma de suas atitudes manipuladoras, provocar Fátima ao chegar em casa. Ele reclamará da cara de tristeza da esposa, como se ela fosse a única responsável por todos os problemas do relacionamento. O gerente de restaurante, conhecido por seu comportamento controlador e machista, não hesitará em lançar comentários depreciativos, tentando minar a autoestima de Fátima. No entanto, o que ele não esperava era que a esposa, cansada de anos de submissão, finalmente reagisse. Fátima, sem conseguir mais conter sua frustração, confrontará Robson de forma direta e contundente. Ela desabafará sobre as humilhações que sofreu ao longo do casamento, especialmente as relacionadas à impossibilidade de terem filhos, um tema que sempre foi usado por ele para atacá-la. Você é muito cruel e perverso, não é à toa que é infértil. De você não sai nada de bom, gritará ela, deixando Robson completamente fora de si. O gerente do restaurante, tomado pela raiva, tentará negar sua infertilidade, mas Fátima, determinada a não se deixar intimidar, mostrará que sabe exatamente do que está falando. Ela mencionará exames médicos que comprovam a condição dele, desmascarando suas mentiras e expondo sua hipocrisia. Você que sempre se negou a fazer os exames. Só isso explica a gente não ter tido o filho que você covardemente sempre me acusou de não poder ter, dirá ela, sem medo de encarar a verdade. A discussão entre os dois ficará ainda mais acalorada quando Robson, em uma tentativa desesperada de desviar o foco, acusar Fátima de desenterrar defuntos e criar problemas à toa. Ele tentará manipular a situação, como sempre fez, mas dessa vez, Fátima não cederá. Ela estará decidida a não permitir que ele continue a controlá-la e, com firmeza, encerrará o assunto com uma mensagem clara. Pode ficar tranquilo que não vou discutir com você, até porque o que eu quero é distância. Licença que vou tomar meu banho. Esse momento será um divisor de águas na vida de Fátima. Após anos de sofrimento em silêncio, ela finalmente encontrará sua voz e começará a se libertar das amarras de um relacionamento tóxico. A atitude de Robson, ao longo dos anos, deixou marcas profundas em sua autoestima, mas a pianista mostrará que é capaz de se reerguer e lutar por sua dignidade. A discussão entre os dois também trará à tona outro ponto importante da trama.
as atitudes manipuladoras de Robson. Nos capítulos anteriores, ele já havia demonstrado seu lado controlador ao fingir ser o admirador secreto de Fátima. Essa revelação será mais um golpe para Fátima, que perceberá o quanto Robson foi capaz de ir longe para mantê-la sob seu domínio. Além disso, as acusações de Robson de que Fátima estaria desejando traí-lo só reforçam seu comportamento machista e tóxico. Ele projeta suas inseguranças na esposa, tentando culpá-la por problemas que, na verdade, são fruto de sua própria incapacidade de lidar com suas falhas. Ao acusá-la injustamente, Robson mostra o quanto é incapaz de assumir a responsabilidade por seus próprios erros, preferindo jogar a culpa em Fátima. A postura de Fátima durante o confronto será um exemplo de força e resiliência. Mesmo diante das agressões verbais de Robson, ela se manterá firme e não permitirá que ele a intimide. Sua decisão de expor a verdade sobre a infertilidade do marido será um ato de coragem, mostrando que ela não está mais disposta a carregar sozinha o peso das acusações e humilhações que sofreu ao longo do casamento. Esse conflito também abrirá espaço para que Fátima comece a repensar sua vida e suas escolhas. A pianista, que sempre sonhou em construir uma família, perceberá que talvez seja a hora de seguir em frente e buscar sua felicidade longe de Robson. A relação dos dois, marcada por manipulações e falta de respeito, já não tem mais espaço para reconciliação, e Fátima entenderá que é hora de priorizar a si mesma. Por outro lado, Robson, ao ser confrontado com a verdade, terá que lidar com as consequências de suas ações. Sua tentativa de controlar Fátima e esconder sua infertilidade só servirá para afastá-la ainda mais, deixando claro que suas atitudes tóxicas não têm mais lugar na vida dela. A revelação de sua condição será um golpe duro para o ego de Robson, que sempre tentou se colocar como superior à esposa, mas agora terá que encarar a realidade de seus próprios fracassos. A cena promete ser um dos momentos mais impactantes de Mania de Você, trazendo à tona questões importantes sobre relacionamentos abusivos, manipulação e a importância de se libertar de relações tóxicas. Fátima, ao enfrentar Robson, mostrará que é possível encontrar forças para romper com padrões destrutivos e buscar uma vida mais feliz e plena. Nos próximos capítulos, o público poderá acompanhar o desdobramento dessa reviravolta na vida de Fátima. Sua jornada de autodescoberta e empoderamento será um dos principais focos da trama, mostrando que, mesmo diante das adversidades, é possível recomeçar e construir um futuro melhor. Enquanto isso, Robson terá que lidar com as consequências de suas ações e enfrentar a solidão que ele próprio criou com seu comportamento controlador e egoísta. A relação entre Fátima e Robson, que já estava desgastada, chegará a um ponto de ruptura definitiva, e o confronto entre os dois será apenas o começo de uma nova fase na vida da pianista. Com coragem e determinação, Fátima mostrará que é possível superar as dificuldades e encontrar a felicidade, mesmo depois de anos de sofrimento. A discussão explosiva entre Fátima e Robson não é apenas um momento de tensão na trama, mas também um divisor de águas que simboliza a luta de muitas pessoas que enfrentam relacionamentos abusivos e tóxicos. A coragem de Fátima em expor a verdade e enfrentar o marido é um reflexo de sua transformação como personagem, que, após anos de sofrimento e humilhações, finalmente decide se libertar das amarras emocionais impostas por Robson. Essa cena não é apenas sobre um conflito conjugal, mas também sobre a busca por dignidade, respeito e autovalorização. Fátima representa a força que muitas pessoas encontram dentro de si mesmas para romper com padrões destrutivos e recomeçar suas vidas. Sua decisão de não se calar diante das acusações e manipulações de Robson é um exemplo poderoso de que é possível, mesmo em situações de extrema dificuldade, encontrar coragem para enfrentar a verdade e lutar pelo próprio bem-estar.
A revelação sobre a infertilidade de Robson, além de expor sua hipocrisia, também simboliza a necessidade de encarar a realidade, por mais dolorosa que ela seja, para que mudanças possam acontecer. Ao longo da trama, Fátima foi apresentada como uma mulher talentosa, sensível e dedicada, mas que, por causa de seu casamento com um homem controlador e manipulador, acabou se perdendo de si mesma. A relação com Robson, marcada por abusos emocionais e psicológicos, minou sua autoestima e a fez duvidar de sua própria capacidade de ser feliz. No entanto, ao decidir enfrentar o marido e expor suas falhas, Fátima começa a trilhar um caminho de autodescoberta e empoderamento, mostrando que nunca é tarde para recomeçar. Por outro lado, Robson é o retrato de um homem incapaz de lidar com suas próprias fragilidades, que prefere projetar suas inseguranças nos outros a assumir a responsabilidade pelos próprios erros. Sua tentativa de culpar Fátima por tudo mostra o quanto ele está preso em um ciclo de controle e dominação. No entanto, a explosão de Fátima e a revelação de sua infertilidade o colocam diante de uma verdade inescapável. Ele não pode mais esconder suas falhas por trás de acusações e mentiras. Essa realidade, embora difícil de aceitar, pode ser o ponto de partida para que Robson enfrente seus próprios demônios e, quem sabe, busque uma transformação. A cena também traz à tona questões importantes sobre os desafios enfrentados em relacionamentos abusivos. Muitas vezes, as vítimas desses relacionamentos se sentem presas, seja por medo, dependência emocional ou até mesmo pela esperança de que a outra pessoa mude. No entanto, a atitude de Fátima mostra que a verdadeira mudança começa quando se toma a decisão de priorizar a própria felicidade e bem-estar. Sua coragem em enfrentar Robson e se posicionar contra suas manipulações é um exemplo inspirador de que é possível romper com ciclos de abuso e buscar uma vida mais plena e saudável. Além disso, a trama destaca a importância de se falar sobre infertilidade, um tema que ainda é cercado de tabus e preconceitos. A forma como Robson usa a questão da impossibilidade de ter filhos para atacar Fátima reflete uma realidade vivida por muitas pessoas, especialmente mulheres, que são injustamente culpadas por problemas de fertilidade no casamento. A jornada de Fátima, portanto, é muito mais do que uma história de superação individual. É também um lembrete de que, mesmo diante das adversidades, é possível encontrar forças para recomeçar e construir um futuro melhor. Sua decisão de se afastar de Robson e buscar sua própria felicidade é um exemplo poderoso de que a liberdade emocional e a autovalorização são conquistas que valem a pena. Ao se libertar das amarras de um relacionamento tóxico, Fátima não apenas recupera sua dignidade, mas também abre espaço para que novos caminhos e possibilidades surjam em sua vida. A relação explosiva entre Mércia e Mavi atinge um ponto de tensão insustentável, transformando-se em uma verdadeira guerra aberta. O que antes era uma relação de submissão e abuso psicológico se transforma em um embate direto, no qual Mércia decide reagir e enfrentar o vilão que tanto a humilhou. Depois de anos sendo maltratada e subjugada pelo filho, a ex-governanta toma coragem e resolve dar o troco, ameaçando expor um segredo que pode destruir Mavi: o vídeo que o incrimina pelo assassinato de Molina. A trama ganha novos contornos quando Mavi, tomado pelo ódio, perde o controle e despeja uma série de ofensas cruéis contra Mércia. Ele, que sempre usou do medo e da manipulação para manter as pessoas ao seu redor sob controle, subestima a força e a determinação da mulher que ele acreditava ser frágil e submissa. Sentindo-se traída e profundamente magoada, Mércia decide que é hora de agir. Ela busca apoio em Iberê, que se torna um aliado crucial em seu plano de vingança. Juntos, eles começam a traçar estratégias para enfrentar Mavi e, ao mesmo tempo, resgatar Rudá,
que será preso ao tentar salvar Viola do bunker, onde estava sendo mantida refém por Mavi. A busca por Rudá é uma das partes mais emocionantes da trama. Com a ajuda de Iberê, Mércia segue uma pista deixada pelo Caissara e, após muita tensão, consegue localizar o rapaz. A libertação de Rudá é um momento de alívio e esperança, mas também serve como combustível para a fúria de Mavi, que não aceita ser desafiado. Em retaliação, o vilão decide atacar Mércia onde dói mais. Ele tenta destruir uma caixa cheia de memórias de seu filho falecido, um objeto de profundo valor sentimental para ela. A cena é carregada de emoção, com Mércia chegando a tempo de impedir que Mavi destrua suas lembranças mais preciosas. Esse episódio marca o ponto de ruptura entre os dois e declara oficialmente o início de uma guerra aberta. Determinada a dar o troco, Mércia decide que não vai mais se esconder ou aceitar as humilhações de Mavi. Ela traça um plano ousado e conta com a ajuda de Luma para investigar o projeto mais recente de Mavi em Angra. Luma, que já vinha desconfiando das intenções do vilão, se junta a Mércia com entusiasmo, formando uma aliança improvável, mas poderosa. As duas começam a coletar informações e a montar um dossiê que possa ser usado contra Mavi. Com tudo pronto, Mércia decide agir no momento mais crítico. Ela invade uma reunião crucial entre Mavi e seus investidores, um evento que poderia determinar o futuro da empresa. A cena da invasão é um dos pontos altos da novela. Mércia, munida de coragem e do vídeo que incrimina Mavi, ameaça expor o crime caso ele não ceda às suas exigências. O vilão, acuado e sem saída, é forçado a ceder. Para evitar um escândalo que poderia destruir sua reputação e acabar com sua carreira, Mavi concorda em nomear Mércia como a nova CEO do grupo. A reviravolta deixa todos os presentes chocados, especialmente os investidores, que não esperavam por uma mudança tão drástica na liderança da empresa. Agora no comando, Mércia não perde tempo e começa a implementar mudanças radicais no projeto durante a própria reunião. Sua atitude firme e decidida pega os investidores de surpresa e deixa Mavi em completo desespero. Ele, que sempre esteve no controle, se vê impotente diante da nova realidade. A empresa, antes um símbolo de seu poder e ambição, mergulha em um cenário de caos e incerteza sob a nova gestão de Mércia. A transição de poder não é apenas um golpe para Mavi, mas também um momento de redenção para Mércia. Após anos de sofrimento e submissão, ela finalmente encontra uma forma de se impor e mostrar sua força. No entanto, a vitória de Mércia não vem sem desafios. Assumir o comando da empresa significa lidar com a desconfiança dos investidores, que ainda estão céticos em relação à sua capacidade de liderança, e enfrentar as consequências das decisões impulsivas de Mavi, que deixaram a empresa em uma situação delicada. Enquanto isso, Mavi não está disposto a aceitar sua derrota tão facilmente. Ele começa a planejar sua vingança, determinado a recuperar o controle da empresa e destruir Mércia de uma vez por todas. O vilão, conhecido por sua astúcia e falta de escrúpulos, promete não medir esforços para alcançar seus objetivos. A guerra entre os dois está longe de acabar, e o público pode esperar por mais confrontos intensos e reviravoltas surpreendentes. Além da disputa pelo poder, a trama também explora as complexas relações familiares e os traumas do passado. Mércia, ao assumir o comando da empresa, começa a refletir sobre sua relação com Mavi e os erros que cometeu ao longo dos anos. Ela se pergunta se poderia ter feito algo diferente para evitar que ele se tornasse o homem cruel e ambicioso que é hoje. Essas reflexões adicionam uma camada de profundidade à personagem, mostrando que, apesar de sua força e determinação, ela ainda carrega cicatrizes emocionais que precisam ser curadas. Por outro lado, Mavi também enfrenta seus próprios demônios. Embora ele raramente demonstre fraqueza, há momentos em que sua fachada de vilão implacável começa a rachar
revelando um homem atormentado por inseguranças e ressentimentos. A relação entre ele e Mércia é marcada por uma mistura de amor, ódio e culpa, criando uma dinâmica complexa que mantém o público intrigado. Enquanto a guerra entre Mércia e Mavi continua a se desenrolar, outros personagens também desempenham papéis importantes na trama. Luma se mostra uma peça-chave na luta contra Mavi, usando sua inteligência e habilidades investigativas para desmascarar o vilão. Até mesmo Iberê, que inicialmente parecia ser apenas um coadjuvante, assume um papel mais ativo na história, provando que é muito mais do que aparenta. Com tantos elementos em jogo, Mania de Você promete continuar a cativar o público com sua mistura de drama, suspense e emoção. A guerra entre Mércia e Mavi é apenas o começo de uma série de eventos que irão testar os limites de cada personagem e revelar segredos que podem mudar tudo. Quem sairá vencedor nesse embate? E quais serão as consequências de suas ações? Essas são perguntas que só serão respondidas nos próximos capítulos, mantendo os telespectadores ansiosos por mais. A jornada de Mércia é um exemplo poderoso de superação e resiliência. Um arco narrativo que desafia os estereótipos de personagens submissos e os transforma em protagonistas de suas próprias histórias. Sua evolução, de uma mulher subjugada emocionalmente a uma líder determinada e destemida, é uma mensagem clara sobre a força que pode emergir até mesmo dos momentos mais sombrios. Porém, essa vitória não é isenta de desafios.